Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Sono e Saúde. Hoje nós temos com o nosso convidado o Dr. Rodrigo Costa, médico, nutrólogo e nefrologista. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui conversando com você hoje. Rodrigo, explica pra gente qual o papel hoje do nutrólogo dentro da medicina. O nutrólogo é um médico, que trabalha com doenças relacionadas à nutrição. Então, é muito frequente no consultório a gente abordar sobrepeso, obesidade, mas também a gente cuida de pacientes com doenças crônicas, como, por exemplo, câncer. A gente faz terapia nutricional para que esses pacientes não tenham aí perda de peso durante o tratamento. A gente cuida de intolerâncias alimentares, a gente cuida também de nutrição no envelhecimento. Hoje eu acho que o médico nutrólogo ele trabalha com estilo de vida, Então a gente cuida de movimento, alimentação, a gente fala um pouco sobre sono, Que a gente sabe que todas essas questões impactam aí nos desfechos de saúde. Hoje, na questão do estilo de vida, a gente sabe que o sono e uma alimentação adequada fazem parte dos pilares desse estilo de vida saudável. Quais os alimentos que são adequados e vão contribuir para uma boa noite de sono? Nesse mundo moderno, a gente sabe que o sono vem sendo muito negligenciado, E o estilo de vida, ele se correlaciona de uma forma completa com o sono. Desde uma forma como eu me movimento, como eu controlo as minhas emoções, E na alimentação não é diferente. Então, quando a gente pensa numa alimentação que favoreça o sono, essa alimentação ela tem que ser uma alimentação mais leve, Então, consumir muita gordura, uma alimentação muito pesada, isso vai prejudicar o meu sono. Ainda mais se eu tenho, por exemplo, uma doença do refluxo. Então, a gente deve dar preferência para uma alimentação mais leve. E é claro que existem alguns alimentos que acabam trazendo aí como nutrientes alguns percussores, de neurotransmissores, de hormônios relacionados ao sono. Então, a gente sabe que o triptofano, a vitamina B6... a gente sabe que o magnésio, eles estão relacionados aí como percussores desses neurotransmissores e hormônios. E quando a gente privilegia alimentos que são ricos nessas fontes, a gente pode estar contribuindo. O chazinho da avó também, a gente sabe se esse chazinho for um chazinho calmante, ele pode ajudar. Não é uma solução, mas tudo que a gente traz aí para trazer bem-estar, calma no final do dia, é claro que contribui para o sono. E na questão dos alimentos que prejudicam o sono, quais esses alimentos? O que a gente deve evitar durante o dia ou próximo ao horário de dormir? Eu acho que o número 1 é o energético, E não é incomum a gente ver uma série de pacientes utilizando energético. A cafeína também, ela pode prejudicar o sono. Lembrar que a cafeína não está presente só no café. A gente tem ela presente também em chás, chá verde, chá preto, nos refrigerantes, principalmente refrigerantes à base de cola. O chocolate também pode ter cafeína. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses alimentos estimulantes no período noturno. Eles atrapalham o sono, com certeza. Você percebe no seu consultório que os pacientes que têm hábitos alimentares inadequados, eles têm queixas de distúrbios do sono? É muito frequente essa associação, Então, os pacientes com sobrepeso e obesidade, eles têm uma incidência maior de apneia do sono. E a gente sabe a correlação da apneia do sono com sono de baixa qualidade, um sono não restaurador. Mas também é muito comum que esses pacientes apresentem compulsão alimentar, Inclusive com comer noturno. Então, os pacientes que apresentam compulsão alimentar e comer noturno, muitas vezes eles despertam no meio da noite, E acabam tendo aí um episódio de libação de alimentos, E muitas vezes alimentos muito calóricos. E é claro que isso compromete por completo a qualidade do sono. E pessoas que dormem mal, Pessoas que têm privação de sono, que dormem menos do que deveriam, que têm vários despertares durante a noite. Por que essas pessoas elas têm uma tendência a ganhar mais peso? O que acontece? A gente sabe que a alteração tanto da duração, quanto da qualidade, quanto do horário de dormir, eles influenciam muito nos hormônios relacionados ao apetite. Então, a gente tem aumento da grelina, que é um hormônio da fome, ele é produzido no nosso estômago. E os pacientes que têm essas alterações de sono, eles têm mais fome. Por outro lado, a gente tem também um aumento do cortisol, que é um hormônio relacionado ao armazenamento de gordura. Então, é muito comum que essas alterações aí dos hábitos alimentares ou do peso, elas acabam produzindo um sono inadequado, e o sono inadequado, ele perpetua o aumento do apetite e o ganho de peso. Então, é um ciclo,
né? E geralmente, né, os pacientes que dormem mal, eles acordam cansados, durante o dia eles têm fadiga, vão ser mais sedentários, vão ter mais dificuldade de fazer atividade física e também isso vai contribuir para a obesidade. Com certeza. Um hábito ruim, ele puxa o outro, né? Então, quando a gente fala num paciente que ele está sedentário, no geral, ele está menos atento à alimentação, ele tem menos cuidado com o sono, né? Então, é muito importante a gente olhar o estilo de vida como um todo e mudar o estilo de vida é alterar a frequência desses comportamentos. A gente nem sempre retira, a gente tem que arrumar coisas para colocar no lugar, né? Para gerar prazer para esse paciente, ele comer com prazer, né? Ele se exercitar com prazer e ele dormir bem. Ele tem que ter energia para ele poder fazer isso, né? Disposição. Disposição. Rodrigo, a gente estava conversando antes, né? Estava te falando a respeito dessa questão do horário de se alimentar. Porque nessa questão de o que a gente come, quanto a gente come, quando a gente come, né? Qual que é a importância que a gente tem nesse horário de alimentação? Dentro da nutrologia, se existe uma recomendação dos horários de se alimentar? A gente sabe que a gente tem cronotipos de sono diferentes, né? O cronotipo é a nossa tendência natural, né? A dormir mais cedo, acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, acordar mais tarde. E é muito comum que hoje no mundo moderno as pessoas não respeitem o cronotipo, né? Então, aquele paciente matutino, ele dorme mais cedo, mas ele acorda mais cedo. E nesse mundo moderno pode ser que ele enforque o sono, né? Então, durante o período noturno começa a trabalhar e aí acaba dormindo muito mais tarde, comendo muito mais tarde. Então, quando isso acontece, isso prejudica muito tanto a qualidade do sono, mas também o risco de ganhar peso nesse paciente. Por outro lado, o paciente vespertino é um paciente que, no geral, ele dorme mais tarde e ele acaba enforcando o café da manhã ou, às vezes, ele come alimentos muito pesados à noite. Isso atrapalha o sono também. Então, esse não respeito ao cronotipo e essa alimentação, muitas vezes fora do horário, de alimentos muito pesados, é claro que ela vai atrapalhar aí o sono e com certeza pode contribuir para o ganho de peso desses pacientes. O que eu vejo muito no consultório, principalmente quando eu atendo adolescentes, porque o adolescente ele tem um atraso de fase, ele tende a dormir mais tarde, acordar mais tarde, mas como o horário da escola é muito cedo no Brasil, então acabam que eles ficam com privação de sono, porque eles não conseguem dormir muito cedo, eles precisam de um tempo de sono de 9 horas, 10 horas de sono durante a adolescência e eles acabam ficando restritos, né? Dormindo 6 horas ou até 5 horas. E muitas vezes eles omitem a questão do café da manhã. O que se impacta na saúde você não tomar o café da manhã, você pular as refeições, você não ter um ritmo certo dos horários das refeições? É muito importante a gente entender que muitas pessoas que omitem o café da manhã acabam chegando no almoço com muita fome, né? E quando a gente chega com fome em uma refeição, a tendência da gente fazer escolhas erradas ou comer em grande quantidade é muito grande. Então, é importante que a gente siga aí pelo menos essas 3 refeições ao dia, né? Quem não tem muita fome de manhã pode comer um café mais leve, contendo uma fruta, uma fonte de proteína de boa qualidade. Mas é importante a gente conseguir seguir aí pelo menos essas 3 refeições ao dia. Isso faz bem para a saúde no geral. Porque, assim, eu tenho filho adolescente e é super difícil ele tomar o café da manhã. Então, assim, toma forçado, né? Então, a gente vê que isso é muito comum. Aí vai para a escola, fica um período grande de jejum, porque não quer enfrentar a fila do lanche e chega em casa. Então, esse período, isso prejudica a criança na escola, porque vai ter um período, uma janela grande de jejum para só essa questão do almoço. Também, por outro lado, a gente vê muitos pacientes, principalmente pessoas que ganham muito peso, né, os obesos, que eles pulam as refeições durante o dia. Então, muitas vezes eles não tomam café, eles não almoçam e deixam para fazer a refeição só no período noturno. E aí, geralmente, fala assim, não, mas eu como só uma vez ao dia. Isso é certo? A gente tem que respeitar, assim, o cronotipo e o apetite dos pacientes, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado em omitir refeições e na refeição seguinte a gente acabar gerando uma compulsão. No geral, as restrições, elas geram compulsão, né? Então, por mais que o paciente não tenha fome, que ele se envolva aí com outras atividades durante o dia e ele não perceba essa noção de fome, quando ele chega à noite ele acaba desenvolvendo compulsão. Então, comer com atenção, comer respeitando ali
esses horários é importante no geral. Porque geralmente essas pessoas aí, elas chegam em casa, é o momento de relaxar, né? Aí sentam no sofá, nem sentam na mesa para uma refeição e aí vão comendo, vão atacando a geladeira. E aí isso aí prejudica muito o sono. A gente vê que a pessoa vai dormir de barriga cheia, aumenta o ronco, aumenta a apneia. Então o paciente ele tem um sono mais fragmentado e no outro dia o paciente ele está mais cansado. Então hoje no sono a gente também tem muito essa questão do estudo dos horários de alimentação, né? Que é ir para o paciente para a pessoa não dormir de barriga cheia. Fazer a sua refeição pelo menos de 2 a 3 horas antes de deitar. Isso faz todo sentido, ainda mais que os pacientes com excesso de peso, no geral, eles têm mais risco de refluxo, né? E comer muito tarde, comer comida muito pesada, vai prejudicar de qualquer forma o sono, né? Eu acho que não é raro você ver queixas de refluxo também relacionadas às queixas de sono, né? Sim, e também porque a digestão durante o sono, ela vai ser uma digestão mais lenta, Com né? certeza. Não vai ser igual durante o dia. Então, isso acaba prejudicando o paciente e contribuindo para essa questão do ganho de peso. Sim, contribui sim, com toda certeza. Rodrigo, hoje a gente vê, assim, vários tipos de dietas, né? E falando muito da questão do jejum. O jejum intermitente é saudável? Fernanda, todas as dietas restritivas, elas são dietas que podem ser utilizadas por um curto espaço de tempo e elas vão ter um resultado que é um resultado transitório. O jejum intermitente ele pode ser utilizado, a gente tem artigos aí apontando que ele melhora a resistência insulínica e com isso melhora a inflamação. Só que a longo prazo, essas medidas restritivas, além de serem muito difíceis de serem seguidas, elas acabam perdendo a efetividade. Então, não é uma medida que ela é errada, mas ela acaba sendo uma medida limitada. Em alguns casos, ela pode funcionar, mas não é para todo mundo, né? O mais importante é quando ela for executada, ela ser executada com supervisão, né? No geral, que a gente tente jantar mais cedo, né? E acabar tomando um café da manhã um pouco mais tarde, que a gente faça uma janela um pouco diferente do que as pessoas praticam. Geralmente as pessoas acabam comendo muito tarde, omitindo o café da manhã e vão só almoçar, acabam não respeitando esse cronotipo relacionado à refeição, né? E hoje você, no seu consultório, vocês avaliam essa questão do sono do seu paciente para tratar a questão da perda de peso? Sim, a gente aplica escalas para avaliar sono, então as escalas de apneia, então a gente observa sonolência diurna, a presença ou não do ronco, a gente avalia a percepção subjetiva do paciente, se ele dormiu bem ou não, o horário de dormir, o horário de acordar, se ele tem despertares noturnos, então isso tudo é avaliado. No exame físico a gente avalia a circunferência do pescoço, né? E a grande maioria dos pacientes com sobrepeso e obesidade, eles têm fatores de risco, né? Principalmente os homens, para a apneia do sono. Então, no geral, a grande maioria vai receber aí a indicação de uma polissonografia quando a gente suspeita, quando tem fatores preditores para a apneia do sono. Pacientes que têm apneia do sono, hoje a gente sabe que são pacientes que viram um ciclo. Tanto a obesidade é um dos grandes fatores de risco para a apneia do sono, como a apneia do sono ela também contribui para a obesidade, para aquelas alterações hormonais que a gente conversou. Aumento da grelina, aumenta o cortisol, diminui a questão da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, hoje a gente sabe que também tratar a apneia do sono vai contribuir muito para o tratamento do paciente na perda de peso. Sim. Não é que o CPAP, eu sempre explico para o paciente, olha, o CPAP, ele não vai fazer você emagrecer. O CPAP, ele vai melhorar o seu sono, ele vai normalizar os seus eventos respiratórios, a sua oxigenação. Isso vai ajudar muito na questão do seu metabolismo, dos hormônios que a gente produz durante a noite. E você vai ter mais disposição durante o dia para ter escolhas alimentares melhores e praticar atividade física. Porque são pacientes cansados que durante o dia vão ter muita dificuldade de fazer algum exercício e falam, não, eu não vou para academia porque eu estou sempre cansado. Sim. E aí vem aquela questão do sedentarismo. Quando a apneia do sono ela gera cansaço, já é mais fácil para a gente, né? Porque o paciente ele percebe na pele ali que a apneia está prejudicando ele, a qualidade de vida. Mas muitos pacientes ainda não têm cansaço e não por isso a gente não tem dano, né? A gente sabe que a apneia do sono aumenta muito o risco cardiovascular, tem prejuízo aí em memória, né? E eu vou te confessar,
Fazer uma polissonografia muitas vezes não é fácil, né? Os pacientes, eles têm uma resistência. Então, a gente começa o trabalho já desmistificando que o exame é um exame simples, que a gente vai dormir num lugar que é bacana, que é acolhedor, né? Então, muitos pacientes, eu demoro aí 3 consultas para que eles consigam me trazer o exame da polissonografia. E, na verdade, não é um bicho-papão, né? Então, a gente precisa aí de informar, de mostrar aí o impacto que esse sono de má qualidade ele está promovendo em relação não só ao ganho de peso, mas a muitos desfechos de saúde. E aí, fazendo o diagnóstico, a gente precisa realmente, nesses pacientes que têm alto risco cardiovascular ou queixa, indicar o tratamento, né? Então, o tratamento ele anda lado a lado. A gente precisa de utilizar medicação, alimentação, exercício, em alguns casos cirurgia, mas o tratamento da apneia do sono ele é fundamental, porque, como você falou, né, é um ciclo vicioso. Então, se eu não trato a apneia, eu acabo tendo mais fome e isso, com certeza, prejudica aí o tratamento do excesso de peso. E a gente sabe que na questão da apneia do sono, que é uma doença crônica, então ela vai evoluindo. Ninguém começa com uma apneia do sono grave. Então, o paciente começa com ronco, vai ter uma apneia do sono leve e que isso vai trazer consequências para a saúde a longo prazo. Eu sempre falo para os meus pacientes jovens que têm apneia do sono acentuada e não têm ainda hipertensão, arritmia. Então, gente, tratar a apneia é você prevenir as complicações que elas vão vir lá na frente. Então, isso é importante, porque eu acho que hoje a gente foca muito nessa questão saúde e um envelhecimento saudável, porque a expectativa de vida, ela aumentou muito, mas todo mundo quer chegar lá na frente bem, memória preservada, saúde física, né, saúde emocional, e o sono, a gente sabe que é durante o sono que o nosso organismo, ele se recupera, ele vai regenerar as células, vai recuperar o músculo, vai ter essa questão da memória, limpeza das substâncias tóxicas que são produzidas no cérebro. Isso acontece durante o nosso sono profundo. E o que eu vejo é que a gente precisa muito conscientizar, como profissional de saúde, conscientizar a população da importância de se ter um sono saudável e um sono de qualidade. Com certeza. Eu acho que eu sou a prova disso, né? Eu tenho apneia do sono, então eu roncava desde a adolescência, sem diagnóstico de apneia. E aí, quando os sintomas começaram a acontecer, a memória começou a falhar, principalmente para nomes. Comecei a acordar à noite para poder urinar, coisa que não era comum na minha idade. E a sonolência ela veio durante o dia, a disposição para realizar as minhas atividades mudou. Aí eu fiz a polissonografia, fiz o diagnóstico de apneia do sono e hoje com tratamento a qualidade de vida é outra, né? Sim, com certeza. Rodrigo, qual que é o principal desafio que você encontra no seu consultório para os pacientes perderem peso? Fernanda, eu acho que o principal desafio é os pacientes entenderem que o excesso de peso é uma doença, né? No Brasil e no mundo, o excesso de peso ainda ele é muito estigmatizado. Então, o paciente que tem sobrepeso ou obesidade, ele é visto muitas vezes como um paciente comilão, preguiçoso, né? Um paciente que não cuida da saúde, e isso não é verdade. A gente sabe que a obesidade é uma doença metabólica, né? Ela tem fatores genéticos, fatores ambientais. E uma vez esse paciente, ele estando com peso aumentado, o nosso corpo persegue esse peso, ele defende esse peso. Então, muitas vezes o paciente ele se envolve numa dieta restritiva ou ele faz bastante atividade física, ele tem uma perda provisória de peso, mas ele tem um reganho de peso em virtude dessas alterações hormonais, que são alterações que acontecem no paciente com excesso de peso. Então, ter um acompanhamento médico, entender que isso é uma doença, que precisa de tratamento, de acompanhamento a longo prazo, eu acho que é o principal desafio. Porque muitas vezes os pacientes eles perdem peso, mas eles não mantêm o peso perdido, porque eles não acompanham, né, no acompanhamento médico, nutricional, com educadores físicos, né, por um tempo prolongado. Então, a chave é isso, é entender que a gente precisa levar isso mais a sério, né? Porque hoje o excesso de peso é a principal doença relacionada a tanto desfechos cardiovasculares quanto câncer, né? Então, acho que essa é a mensagem aí principal e o meu principal desafio.
Hoje a gente sabe que a obesidade, né, ela virou uma pandemia no mundo. E o que a gente vê muito é da família. Se o pai é obeso, a mãe é obesa, a gente vai olhar a criança também está ficando obesa. Então, essa questão também da educação alimentar, né, de orientar as crianças, de ter uma alimentação saudável, porque isso vem de casa. O que os pais comem, os filhos vão comer. Rodrigo, e qual que é a importância do acompanhamento personalizado do paciente? Porque cada indivíduo é como o sono. Um remédio não serve para todo mundo. Um tratamento, o CPAP, não é para todo mundo. Vão ter aquelas pessoas que vão ter indicação de cirúrgica, outras vão ter indicação do aparelho de avanço mandibular. Então, a gente sempre tem que deixar claro para o paciente que o do vizinho não é o mesmo tratamento dele. E na questão da nutrição, da nutrologia, esse tratamento personalizado, como fica? Fernanda, isso faz total diferença. Eu trabalho numa clínica multiprofissional, acho que você conhece a clínica Juntos, né? Então, lá a gente tem acompanhamento psicológico, a gente tem o médico, o nutricionista, a gente tem um estúdio de musculação e cardiovascular dentro da clínica, onde tanto fisioterapeuta quanto profissional de educação física atuam em conjunto nesse espaço de promoção de saúde. A gente tem atividades até de mindfulness para redução de estresse crônico. Então, a gente busca fornecer para o paciente todos os alicerces que ele possa precisar de uma forma individualizada para que a gente consiga ter um estilo de vida saudável. A gente sabe que não é fácil, né? Comportamento, a gente não muda de uma hora para outra. A mudança, ela é um processo, ela não é um evento, né? E muitas vezes isso vem aí enraizado culturalmente na família, né? A gente sabe que a gente mora num estado também que tem hábitos alimentares que são peculiares. É muito comum que o goiano aí beba bastante bebida alcoólica, tenha um consumo grande de carne vermelha, que não consuma vegetais, né? Então é um desafio, mas é possível, através de uma abordagem personalizada e multiprofissional, a gente ter aí resultados incríveis. É a questão também da alimentação, né? Aqui no nosso estado, a questão da pamonha, né? Eu vejo pacientes falando, não, mas eu como pamonha 3 vezes na semana, eu como pão de queijo todos os dias, né? Então, assim, essa questão dos hábitos, né? Essa questão cultural também é muito importante. E qual a dica que você daria para as pessoas que estão tentando perder peso, não sabem por onde começar? Eu acho que a primeira coisa é procurar um acompanhamento multiprofissional, né? Então, essa questão, eu tentei perder peso sozinho e só depois de 4 tentativas eu procurei acompanhamento médico. Isso não funciona, né? Isso atrasa diagnóstico e a gente sabe que excesso de peso por tempo prolongado vai induzir alterações metabólicas progressivas. Então, uma coisa é eu estar acima do peso durante 30 dias, outra coisa é eu estar acima do peso durante 1 ano. Essas alterações metabólicas, muitas vezes, elas são definitivas. Então, é muito importante que a gente faça de forma precoce, quando a gente tem aí um excesso de peso, essa procura de atendimento multiprofissional. Isso faz total diferença em relação aos resultados a longo prazo. Porque, assim, a gente tem que se educar, né? A gente tem que aprender a comer bem. Então, acho que isso é importante, porque a gente vê muito essa questão desse efeito sanfona, né? As pessoas emagrecem, ganham peso, aí sai daquela dieta ou sai da medicação e voltam a se alimentar, às vezes, compulsivamente e de maneira errônea, isso levando ao ganho de peso. Então, eu acho que essa questão da alimentação, ela tem que entrar de uma forma educativa, né? Até na questão das escolas, que não oferecer alimentos processados, refrigerantes, alimentos que tenham muito açúcar, gordura, para as crianças, né? Então, isso é importante, ter essa orientação nutricional também durante a infância. Sim. A gente sabe que o principal desafio é o consumo de ultraprocessados, né? A gente tem algumas iniciativas bacanas aí das agências regulatórias brasileiras. Hoje, os produtos, eles têm selos, né? Mostrando selo de alto conteúdo de gordura saturada, de açúcar adicionado, né? Mas, infelizmente, a gente vê ainda no consultório pais falando assim, eu como esse bolo, mas é o bolo do meu filho. Ou o refrigerante, eu compro refrigerante porque é o refrigerante das crianças, né? Então, a gente vê ainda essas frases, né? E a gente sabe que o pai ele tem essa responsabilidade, né, de trazer conhecimento, literacia, exemplo, né? E, geralmente, os pais que se alimentam mal, é muito difícil a criança ela conseguir ter uma mudança alimentar ao longo da vida, né? Eu acho que tudo isso começa... A gente tem um papel do governo nessa educação.
a gente tem um papel das sociedades médicas, mas a gente tem muita gente contrário, né? Hoje a mídia dos ultraprocessados, ela é uma mídia muito forte, né? Então, muitos produtos ultraprocessados estão sendo vendidos como produtos relacionados à saúde. No Natal, a gente viu um caminhão lindo da Coca-Cola desfilando por aí, e todo mundo atrelando aquilo à paz, à prosperidade, né? E a gente sabe que esse tipo de alimento ele não traz paz nem prosperidade a longo prazo, né? Eu vejo a questão dos hormônios, da questão da testosterona, né? Porque hoje você vê o pessoal usando muito testosterona, pessoas jovens. Sim. E a gente vê que esses pacientes, eles chegam no consultório, eles têm muito ronco e apneia do sono. Você vai fazer a polissonografia em mulheres, assim, malhadas, musculosas, né? Então, hoje, nessa questão da testosterona, como é que tá hoje isso? Hoje, hipogonadismo associado à obesidade é uma indicação para reposição de testosterona, mas, por exemplo, a presença de apneia do sono é uma contraindicação relativa. Então, no geral, quando a gente vê déficit de testosterona no obeso, e tem apneia do sono, a gente espera tratar a apneia do sono para poder fazer a reposição hormonal. No passado, o tratamento era assim, perde peso que a testosterona vai melhorar. Hoje não, a gente tem estudos mostrando que a reposição de testosterona num paciente com hipogonadismo associado à obesidade, ela melhora a evolução do tratamento da obesidade, além de melhorar a qualidade de vida, né? Então, essa finalidade, ela é bem... Ela existe na literatura. Agora, a reposição de testosterona com fins estéticos, a gente vai ter, com certeza, aumento de tecido muscular, né? Porque, assim, a mulher, ela vai ficar parecida com o homem. Sim. Porque hoje a gente tem, assim, o homem, ele ronca mais e tem mais apneia do que a mulher. A mulher, quando ela entra na menopausa, pela queda dos hormônios estrogênio e progesterona, você perde aquela proteção, aumenta a flacidez que a gente tem da musculatura, você vai perder força muscular, vai aumentar o ronco e vai aumentar a apneia. Como vai aumentar o risco cardiovascular na mulher, né? Eu não sei se eu não conheço estudos... Assim, a gente tem muito pouco estudo avaliando anabolizante com fim estético e desfechos em saúde, quase nada, né? Então, que a maioria é relato de caso, é uma coisa muito esquematizada, então é uma coisa que boa parte da população usa, mas isso não é medido. Então, assim, eu não sei te dizer o quanto que essa prevalência de apneia do sono aumenta em usuários de andrógenos, sabe? A gente observa muito isso no consultório. Você entendeu? Observa. E eu fui procurar, realmente não tem muitos trabalhos. Fala assim, olha, aumenta muito a incidência de apneia do sono. Mas, assim, não tem muito isso. Porque são pessoas que não deveriam ter apneia do sono. Pacientes jovens usando, mulheres jovens usando testosterona. Eu não sei, assim, se você também não encontrou nenhuma evidência robusta disso. Não. É mais uma impressão mesmo, pessoal. Não, do consultório a gente vê. Aí você vai pesquisar, tem alguns artigos que falam sobre isso, né? Mas a gente não vê muita coisa. Até porque acho que não estudam, assim, você não sabe quem vai estudar o paciente fazer a polissonografia antes da testosterona e após a testosterona, né? Da quantidade. Também tem essa quantidade, né? De quanto vai usar, né? Rodrigo, hoje a gente está vendo muito essa questão do uso do Ozempic, do Mounjaro para perder peso. Qual que é a segurança dessas medicações? Acho que a primeira coisa é a gente entender que essas medicações, elas são super importantes, mas são medicações que elas são desenhadas para tratamento de diabetes e para tratamento de sobrepeso e obesidade em pacientes que têm indicação dessas medicações. Hoje a gente vê muitas vezes o uso dessas medicações com finalidade estética, né? É claro que essas medicações induzem perda de peso, mas o uso sem supervisão médica por um tempo inadequado vai gerar reganho de peso depois da retirada da medicação. São medicações muito estudadas. Hoje, os pacientes que passaram por estudos clínicos utilizando ambas medicações somam um montante incrível de pacientes. Eu acho que nunca a gente teve, em nível científico, medicamentos tão bem estudados em estudos clínicos. Então, são medicações extremamente seguras, algumas delas com 10 anos de mercado. É claro que, como toda medicação, existem efeitos colaterais e elas precisam ser usadas sob supervisão médica. Recentemente, agora, a gente teve uma mudança na Anvisa. A partir de junho, são medicações com obrigatoriedade de retenção de receita. Então, acho que isso vai ajudar muito no controle da gente indicar para quem realmente precisa e poder o paciente utilizar com segurança, né? Não é incomum a gente ver pacientes que abandonam o tratamento e retomam com uma dose alta e passam mal, né? Então, acho que essa supervisão profissional ela é fundamental para o uso correto da medicação.
Rodrigo, queria muito agradecer a sua presença, foi ótimo, tá? Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast Sono e Saúde. Obrigado. Um abraço.